O goleiro Agostinho Rossi, paredão rubro-negro na mira do River Plate da Argentina. Fica coladinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você sobre essa situação. Vamos falar também sobre Bruno Henrique. Bruno Henrique, pelo menos pelos próximos 3 jogos do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, o Bruno Henrique está garantido, né? Posso falar assim, está com sua presença garantida na equipe do técnico Felipe Luiz. Julgamento de Bruno Henrique, eu vou trazer aqui a atualização importante sobre essa situação e a situação envolvendo a partida entre Sport e Flamengo. Torcedores do Sport, torcidas organizadas, não desistem, querem o jogo na Ilha do Retiro. A partida, mesmo apesar do Sport já ter assinado o contrato, o documento de venda do mando de campo para acontecer na Arena Pernambuco, vendeu para uma empresa, torcedores estão pressionando a equipe pernambucana para o jogo acontecer na Ilha do Retiro, meus amigos. Nesse caso, segue aí com local indefinido. Olha só, o Flamengo divulgou a agenda semanal do mais querido do Brasil para essa semana, incluindo nessa agenda os jogos contra o Botafogo e contra o Palmeiras. 2 jogos importantíssimos para o nosso Mengão queridão. O Flamengo que começa novamente a preparação, né? Dá continuidade para valer a preparação para esse jogo contra o Botafogo na próxima quarta-feira pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você a partir de agora. Se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever em nosso canal, ativar o sino da notificação, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, dando essa moral aí para poder a gente seguir firme e forte com tudo, sempre atualizando as informações do nosso Mengão queridão para você ficar por dentro de tudo, beleza? Bom, já começo falando sobre a preparação do Flamengo. O Flamengo hoje, o treino do Flamengo hoje é pela manhã. Olha só, o Flamengo divulgou a agenda semanal do mais querido Brasil. Ontem teve folga para, né, a maioria dos jogadores do elenco. Apenas jogadores que estão ali em fase final de preparação física foram ao CT do Ninho do Urubu para dar continuidade nessa preparação, nessa reta final de preparação. Mas o Flamengo divulgou a agenda semanal com 2 jogos importantes nessa agenda. A agenda do Flamengo é a seguinte, olha só, hoje, segunda-feira, o treino do Flamengo acontecendo nesse exato momento, já está finalizando, teve início às 9h30 da manhã. Amanhã o treino é na parte da tarde, às 15h30. Quarta-feira acontece o jogo Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo no Newton Santos, às 19h30, horário de Brasília. Na quinta-feira tem treino do Flamengo, treino acontece às 15h30 na quinta-feira. Sexta-feira e sábado os treinos acontecem na parte da manhã, às 9h30 da manhã. E no domingo, meus amigos, tem um jogo diante do Palmeiras, quando o Flamengo recebe o Palmeiras no Maracanã, às 4h da tarde, tradicional, 16h, horário de Brasília. Ou seja, jogo de quarta-feira contra o Botafogo, filhão, não tem que pensar em vacilar, mas todo mundo joga contra o Flamengo como se fosse o último jogo da vida. Flamengo tem que ir também como se fosse o último jogo da vida. O Felipe Luiz vai ter o elenco recheado. Inclusive, o Éric Pulgar está sendo reavaliado hoje e amanhã para ver se tem condições de poder ser relacionado. Tá? Ser relacionado não quer dizer que ele vá começar a partida como titular. Obviamente que não. Mas pode já figurar na lista de relacionados para o jogo contra o Botafogo. Então, essa preparação de hoje e de amanhã, preparação final para esse jogo contra o Botafogo. Em seguida, treino na quinta, sexta e sábado e domingo novamente. Tem jogo importantíssimo contra o Palmeiras. Palmeiras também joga na quarta-feira agora contra o Bragantino. E se caso o Bragantino surpreenda, vença o Palmeiras e o Flamengo vença o Botafogo, o Flamengo também vai a 58 pontos. E daí então depois teremos o confronto direto. Vocês já imaginaram o que pode acontecer no Maracanã? Vai ser um jogão. Então vamos aguardar aí, torcer para que dê tudo certo. Treino nesse exato momento sendo finalizado. Lembrando que o técnico Felipe Luiz prepara ali, né, um ataque com Samuel Lino, Carrascal e Bruno Henrique.
Pedro e Luiz Araújo ficando de fora e sendo muito questionada essa decisão do técnico Felipe Luiz. O que você acha? Fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião. Você colocaria o Pedro como titular para o jogo contra o Botafogo já agora, na próxima quarta-feira? Fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião. Olha só aí, fala sobre o jogo entre Flamengo e Sport, Sport Recife e Flamengo, no próximo dia 13, né, daqui a um mês, 13 de novembro, jogo que acontece lá na Arena Pernambuco. Por enquanto é isso, mas ao que tudo indica, esse local ainda está indefinido. O que acontece? O Sport vendeu o mando de campo para uma empresa, tirando o jogo da Ilha do Retiro, levando para a Arena Pernambuco. Só que as torcidas organizadas do Sport não querem que o jogo aconteça na Arena Pernambuco, que sim, na casa do rubro-negro pernambucano, que é a Ilha do Retiro. Inclusive, eu separei aqui uma parte da nota das torcidas organizadas de esporte que falou o seguinte: não queremos perder o que somos, temos casa, temos história, temos tradição. E é isso que sempre vamos defender. Por isso deixamos claro, ou o jogo permanece na Ilha do Retiro, ou será público zero na arena. Então a situação ainda segue essa pressão, né? Tem um mês para acontecer esse jogo, no próximo dia 13 de novembro, mas segue aí essa pressão da torcida, né? As torcidas organizadas do esporte para cima do esporte, querendo o jogo na Ilha do Retiro. Uma coisa eu tenho certeza, independentemente se aconteça na Arena Pernambuco ou se aconteça na Ilha do Retiro, o Flamengo vai até lá. E vamos se preparar também para o restante, nessa reta final da temporada, que é muito importante para o nosso Mengão queridão. Olha só, se falando em reta final da temporada, o julgamento do atacante Bruno Henrique no pleno do STJD deve acontecer até o fim desse mês de outubro. Com isso, o Bruno Henrique está garantido, né, a presença do Bruno Henrique para Felipe Luiz, no elenco do Felipe Luiz, pelos próximos 3 jogos. Porque o Flamengo tem pela frente, nesse mês de outubro, 3 rodadas de campeonato brasileiro, que é contra o Botafogo, agora na quarta-feira, dia 15, dia 19 contra o Palmeiras e dia 25 contra o Fortaleza. Bruno Henrique foi suspenso pelo STJD por 12 jogos e uma multa de R$60 mil. Nesse momento, o Bruno Henrique está atuando sob o efeito suspensivo, concedido depois que o Flamengo entrou com um pedido, foi concedido esse pedido ao Flamengo. Bruno Henrique pode sim atuar nesses 3 próximos jogos, está garantido. A instância final nesse julgamento no pleno do STJD pode acontecer até o final desse mês. Tá? Até o final desse mês vai acontecer. Então vamos aguardar aí para ver o que deve acontecer e acabar logo, né? Acabar logo com isso. Essa é a realidade. Acabar logo com isso. Bom, mudar de assunto aqui agora, vamos falar sobre a situação envolvendo o goleiro Agustin Rossi. Rossi é o nosso paredaço, né? A gente sabe disso. Existe falhas, existe ali sim, com certeza. Mas o Rossi, cara, o que ele tem realmente garantido ao Flamengo, ainda, posso falar assim, hoje o Flamengo ainda está nessa briga do Brasileirão, a gente ainda tem que dar graças ao Rossi, tá? Temos que dar graças ao Rossi. Por quê? O Rossi, mesmo com alguns jogos ruins, o Rossi tem feito boas defesas também. E o que acontece agora? O Rossi está na mira do River Plate da Argentina, mais precisamente do River Plate diretamente? Não. Alguns torcedores do River Plate têm pressionado a diretoria do clube argentino para trocar de goleiro. E o nome do goleiro Agustin Rossi, segundo a imprensa argentina, é um dos nomes mais cotados e aprovado pela torcida do clube argentino. Após falha bizarra de Armani, e vem falhando recentemente muito, e agora no último jogo lá no Campeonato Argentino teve uma falha bizarra, os torcedores do River Plate pedem que o clube vá atrás do goleiro Rossi do nosso Mengão queridão. Mas eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, o que você acha sobre essa situação? Se chegar uma proposta que seja bacana, você liberaria o Rossi, ainda mais para o River Plate da Argentina?
Os torcedores do River Plate também ficaram muito encantados, né, com as defesas que o Rossi fez diante do Estudiantes pela Libertadores. Outro ponto que os torcedores vê que o Rossi poderia aceitar uma transferência para o clube argentino era visando uma convocação para a Copa do Mundo agora em 2026. Mas isso, se tiver de acontecer, vai acontecer com o Rossi jogando no Flamengo ou não. Porque o Rossi já estava na pré-lista dos jogadores convocados pela seleção argentina para essa data FIFA. Só que a seleção argentina decidiu levar o goleiro do Racing da Argentina. Com isso, Rossi ficou de fora. Mas o Rossi sim é um goleiro nível seleção. Isso aqui eu não tenho dúvida. Mas você liberaria o Rossi? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Por enquanto, apenas um movimento dos torcedores do clube argentino pedindo o nosso goleiro no River Plate da Argentina. Fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião, se você liberaria ou não o Rossi para o River Plate. Bom, vamos seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido Brasil do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo, nosso amor, nossa paixão, nosso Mengão queridão. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.